Recentemente publicamos um texto em conjunto, convido vocês até a buscarem na internet, sobre um tema extremamente específico e simplesmente eu posso afirmar a vocês, sobre o qual não se escreve no Brasil, o prazo prescricional para a cobrança do foro derivado da enfiteuse. Isso é um aspecto muito prático, sobretudo para as pessoas que moram na região da Graça, Vitória, Barra, em que você tem ali imóveis objetos de enfiteuse. Então publicamos um artigo que foi veiculado pelo jornal à tarde, e vamos transformar num artigo maior, porque é algo extremamente importante e muito específico. Quando fizemos a pesquisa, eu simplesmente fiquei impressionado pela absoluta ausência de posição doutrinária sobre esse tema, especificamente. E tomei conhecimento, isso aí é um dado empírico, que havia muitas pessoas sendo cobradas para pagamento de foros de 30, 40 anos, quando em verdade o prazo prescricional para a cobrança de foro, você que mora na Graça, você que mora na Barra, em Ondina, é de 5 anos. Só que esse prazo, você chegar a esse prazo, pressupõe uma análise sistemática do Código Civil de 2002 em face do Código de 16, que não é o meu tema hoje. O meu tema hoje, sendo bem específico, na verdade, eu concebi um tema, falei com a minha querida amiga Fabiana Pellegrino, e eu mudei imediatamente o tema, quando eu tomei contato com um acórdão da brilhante ministra Nancy Andrighi, e que causou um efeito, uma repercussão incrível quando eu postei no Instagram, que foi a posição a respeito de uma flexibilização do enunciado 385 da súmula do STJ. Vou traduzir tudo porque eu tenho neurose de clareza, eu vou chegar lá, e não vai ser nem agora, vamos com calma. Toda vez que eu falo sobre responsabilidade civil, e claro que eu serei extremamente sucinto aqui pelo tempo, eu me recordo daquele que é considerado o pai da responsabilidade civil no Brasil, José de Aguiar Dias. José de Aguiar Dias foi ministro, foi um grande autor brasileiro, tem uma obra clássica intitulada Da Responsabilidade Civil, em 2 volumes, em 2 tomos, publicado pela editora Forense, que é uma obra histórica no nosso país. Eu sempre que falo de responsabilidade, eu me recordo dele, e me recordo de um sergipano de Rosário do Catete, também não menos brilhante, Alvino Lima, que quando fez a sua prova em São Paulo para ingressar na docência, lá na verdade uma prova que ele fez para uma cátedra, uma docência, enfim, na USP, a prova do grande Alvino Lima se transformou na tese, na verdade, ele elaborou ali a tese, Da Culpa ao Risco, que é publicado, uma obra famosa, e que mudou o entendimento da responsabilidade objetiva no Brasil. Então, quando você fala em responsabilidade objetiva, quem é trazido como o pioneiro é Alvino Lima. Então, são 2 autores muito especiais para mim. E Aguiar Dias, quando ele fala de responsabilidade, tem uma frase, Eduardo, que eu acho fantástica, ele diz: toda manifestação humana traz em si o problema da responsabilidade. Vivermos em sociedade traz em nosso comportamento, em nossa conduta, o germe da noção de responsabilidade. É como se fosse algo intuitivo, desde pequeno. Quando a mãe chega em casa e vê o vaso quebrado, pergunta: quem foi o responsável por isso? E quando nós vamos, obviamente, já no bacharelado, ingressando, aprofundando o estudo da responsabilidade jurídica, você vê que a responsabilidade jurídica pode ser penal, processual, tributária, administrativa, civil. Obviamente que é um tema infindável. A responsabilidade civil, ela parte de uma ideia muito simples. Ela pressupõe a transgressão de uma norma jurídica pré-existente, impondo por consequência ao infrator o dever de indenizar. Então, a noção de responsabilidade, sendo bem objetivo, por conta do tempo e bem claro, toda responsabilidade civil vai pressupor a quebra de uma norma jurídica pré-existente, fazendo com que aquele que violou a norma, causando dano, seja obrigado a indenizar. É interessante esse conceito bem simples, porque a depender da natureza da norma, se contratual ou extracontratual, a responsabilidade pode ser contratual ou aquiliana. Não é o meu tema, é só uma introdução isso. E por que eu digo isso?
Porque a responsabilidade, para eu chegar à minha conclusão, eu tenho de passar por essa ideia. Ela pressupõe 3 elementos, 3, para ver responsabilidade: conduta humana, nexo de causalidade e dano. O primeiro dos elementos é a conduta, o ato humano. Paramahansa Yogananda dizia que você tem perfeita liberdade antes de realizar um ato. É o livre-arbítrio, a lei suprema de Deus. Mas depois que você realiza o ato, você é escravo dos efeitos do ato que você realiza. É a mais absoluta verdade, em todos os níveis. É a palavra agressiva que você diz a seu pai e depois você se arrepende, ou a sua mãe. Aquela palavra que você não deve soltar ao seu amigo, que acaba soltando. É aquele momento no trânsito em que você, com raiva, arremessa o seu carro contra o outro carro. Ou seja, o agir humano pressupõe, num primeiro momento, uma liberdade de escolha. É bem verdade que em certas situações você não tem. Inclusive, falar em agir humano, até me recordei. Vivemos tempos muito, muito estranhos agora e que vão passar com fé em Deus. Eu comentava até o presidente quando eu cheguei, na semana passada foi aniversário de minha esposa. E eu tirei 3 dias de licença para viajar com ela e com as meninas. Merecia isso, minha esposa, 40 anos. Não contei ninguém que eu disse a idade dela. O fato é que eu havia esquecido, também não, isso aí ela sabe. Eu havia esquecido pela primeira vez na vida, Eduardo, esqueci meu aniversário de casamento, em janeiro. Meu irmão, você não sabe o que eu passei. Porque foi algo muito, muito interessante. Gente, eu sei que eu passo muito tempo escrevendo, final de semana, férias, mas eu nunca esqueci o aniversário de casamento. Eu esqueci. O mais interessante foi que, no dia do aniversário de casamento, que é perto do aniversário dela, por isso que eu viajei também, o celular, o Facebook avisou a data. Aí eu olhei para ela, estávamos no carro, nunca vou esquecer. Como é que eu vou esquecer aquele momento, meu Deus? Eu falei, nosso aniversário de casamento é hoje. Aí minha esposa, como se aguardasse aquela pergunta há 20 anos, olhou para mim e falou, eu sei. E eu percebi que ela estava estranha há dias, me perguntando, final de semana você não vai fazer nada, Pablo? Eu falei, fazer o quê? O que tem para fazer? Tem alguma coisa especial? Porque ela foi plantando minas, e eu caindo em todas. Ela disse, pois eu sei, eu queria saber até onde ia o seu esquecimento. Deus é tão gigante, tão imenso, que esse diálogo tenebroso eu tive na porta do centro de meditação que nós frequentamos, no domingo de manhã. Então, graças ao bom Deus, nós entramos no centro 5 minutos depois. Então, a luz divina purificou o coração. Quando eu cheguei em casa, tinha um presente. Aí eu acabei viajando com ela, falando do ato humano, né? De como você é responsável. Viajamos, levei minha sogra, a mãe dela, na viagem. E minha sogra sentada ao meu lado no avião lotado. Gente, meu irmão Eduardo, grande irmão, como eu lhe chamo, eu tive uma profunda vontade de espirrar com o avião lotado. Espero que vocês não passem por isso. O que era uma coisa normal, dar um espirro é uma coisa normal. O correto é fazer assim, até aproveito, todos sabem, né? É assim. Na hora que eu senti que ia espirrar, eu retirei forças de vidas passadas para segurar o espirro, travei a musculatura do nariz e impedi que o espirro acontecesse. Porque vivemos tempos assim, aquele ato poderia gerar uma responsabilidade moral contra mim, moral de reprovação das pessoas. Não espirre. Então, o primeiro elemento, saindo da moral e entrando no direito da responsabilidade civil, é a conduta. Toda responsabilidade pressupõe conduta humana, voluntária. Segundo elemento, nexo de causalidade. O elemento mais fluídico da responsabilidade, segundo Serpa Lopes, o mais difícil é o nexo causal. Você que é advogado, se você quer provar em juízo a tese da responsabilidade do réu, você tem de demonstrar a conduta do réu, o nexo de causalidade, e na linha que eu sigo, não tenho tempo de explicar, segundo a corrente de autores como Gustavo Tepedino, Carlos Alberto Gonçalves, nós entendemos que a teoria adotada pelo Código foi a da causalidade direta e imediata, não dá para explicar isso agora, tá? Inclusive é o fundamento que eu uso nas sentenças que eu profiro sobre apagão de embase e coeba. Eu estou sonhando com esse assunto atualmente, tá? Pelo volume que nós temos hoje. Segundo elemento, nexo de causalidade. E terceiro, dano. Para haver responsabilidade civil, deve haver o dano. Muito bem. O dano, o prejuízo, é
um dos elementos mais fundamentais da responsabilidade civil. Eu não sigo a linha, combato ela, de que há responsabilidade sem dano. Não. Não há como haver responsabilidade civil sem dano. Não, eu não aceito a tese. Tá? Você pode dizer que o dano é presumido, vamos lá, vou falar sobre isso. Mas o dano tem de haver. E, notoriamente, nós temos dois tipos de danos muito conhecidos. O dano material e o dano moral. O dano material, tá? Que se subdivide em dano emergente e lucro cessante, todos sabemos disso. Não é tema do meu recorte aqui. O dano moral é o tema do meu recorte, para chegar no enunciado 385. Falar de dano moral é falar de um tema cujo debate é infindável. Findável. Até aproveito para convidá-los, dia 17, eu vou fazer uma live, eu tenho feito algumas lives na internet, com muita gente, inclusive, participando. O tema é dano moral. É um tema que sempre gerará dúvida. É do humano isso. É interessante quando você estuda a história do dano moral, e como o presidente colocou, é importante contextualizar. Eu costumo dizer que no estudo do dano moral você tem 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1 era a fase da irreparabilidade. No primeiro momento, no Brasil e no mundo, não se reparava o dano moral. Final do século XIX, início do século XX, ninguém dava atenção. Porque os autores, inclusive, da época, e eu aqui destaco 2, Jorge Americano, Lafayette Rodrigues Pereira, Lafayette dizia que indenizar dano moral seria uma extravagância do espírito humano. A professora Zulmira Pires de Lima, num boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, nunca vou esquecer, material belíssimo, ela aponta várias razões que os autores davam para negar o dano moral. Acontece que, entrando no século XX, o direito começou a perceber por que a gente não vai indenizar o dano moral. Qual a razão? Então, quando nós ingressamos no século XX, o dano moral começa a ter atenção do direito. E o mais interessante, ele não foi reconhecido como um dano autônomo de imediato. O dano moral foi reconhecido como indenizável se fosse consequência de um dano patrimonial sofrido. Então, os advogados só obtinham êxito em juízo, tá? Eu estou aqui no começo do século XX. Se eles provassem ao juiz que o seu cliente sofreu um dano moral como consequência de um dano material. Isso que eu tenho em mãos aqui é uma acórdão do STF de 1913, é uma relíquia que eu recebi em São Paulo de um desembargador, de um juiz uma vez. É um dos poucos julgados do início do século XX em que o Supremo admitiu reparação pelo dano moral, de forma autônoma, digamos assim, porque até então não havia. O mais estranho é que o Código Civil de 16 não proibia reparação pelo dano moral. O professor Arruda Alvim, numa palestra histórica proferida em 1997 sobre seguro e responsabilidade civil, pontuou exatamente isso. Não dá para entender porque não se reparava. Mas foi somente, terceira fase, em 1988, que a nossa Constituição, artigo 5º, incisos 5 e 10, lembre Youssef Said Carrali, pacificou o tema. O dano moral é indenizável. E, na minha visão, dano moral é lesão a direito da personalidade. Lesão a direito da personalidade. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pergunta que todos respondem com quase que intuitivamente, mas é claro. Eu sempre me lembro que essa pergunta tem um preço especial para mim, porque quando me submeti à banca do mestrado da PUC de São Paulo, o professor Alvim estava na minha frente. Eu sempre conto esse fato. O professor Arruda Alvim é um homem diferenciadíssimo, Eduardo, você sabe disso. É um jurista, ele lê em alemão gótico, gente. Ele lê em alemão gótico. Ele olhou para mim e fez assim: Pablo, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Eu senti uma alegria tão profunda naquele momento. Porque foi uma pergunta tão básica. Eu então respirei buscando todos, eu escrevi sobre isso, súmula 227 do STJ, entendimento da doutrina. Claro que a pessoa pode, jurídica, professor, imagine um protesto de um título, doutor José Vrano, pessoas, antes de eu dar proferir a primeira sílaba, ele olhou para mim e falou assim:
Porque você sabe que essa tese não me agrada muito. Eu respirei, voltei tudo para trás. Aí eu fui tentar, no meu cerebelo, me lembrar dos argumentos de autores, Wilson Melo da Silva, etc., que eram contra. E o mais interessante é que você encontra hoje, inclusive, enunciado de jornada de direito civil, doutrina moderna, enunciado 286, quarta jornada, dizendo que os direitos da personalidade não se aplicam à pessoa jurídica, quando, na verdade, o Código Civil, no 52, diz o contrário, no que couber se aplicam. O fato é que é pacificado. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Estou chegando na súmula 385. E quando o dano moral vai sendo trabalhado pelo STJ, uma das hipóteses, eu faço esse recorte aqui, uma das situações mais comuns de dano moral envolvendo pessoa física ou jurídica, é o dano decorrente da inscrição indevida no sistema de proteção ao crédito. E esse dano decorrente de inscrição indevida de proteção ao crédito é um dano que hoje o STJ, ele entende ser um dano in re ipsa. Todos sabem o que é isso. Quando você tem seu nome devidamente inscrito no SPC ou no Serasa, o prejuízo é presumido. É um dano in re ipsa. Todos nós, juízes, advogados aqui, sabemos disso. É um dano presumido, é um dano in re ipsa. Perfeito. Então, isso é algo que eu concordo integralmente. Tá? É claro que gera até situações pitorescas. Há alguns anos, meu irmão recebeu uma carta, eu vi que era do Serasa, tem muitos anos. Eu falei, rapaz, vão negativar seu nome? Ele falou, tomara. Cada um reage de uma maneira. Eu ia ficar arrasado, eu ia querer resolver. Eu ia partir, talvez, para uma plataforma como o consumidor.gov para tentar evitar ir ao judiciário, nos ajudem. Mas meu irmão deu uma reação, mas eu concordo integralmente, o dano tem de ser em re ipsa mesmo. Houve inscrição indevida, não tem que o consumidor provar a dor para obter indenização ali, eu concordo integralmente. Aí acontece que há alguns anos, doutor Paulo Jorge, o Superior Tribunal de Justiça editou um enunciado de uma súmula 385, dizendo: da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Vou traduzir para os alunos mais novos. Você teve o seu nome negativado por uma dívida 01. Está claro isso? Ok. Um ano depois, você foi indevidamente negativado pela dívida 02. Inscrição indevida. Para o STJ, você tem direito ao cancelamento. Ok. Mas não tem direito à indenização, porque o seu nome já estava negativado antes, supostamente por uma dívida legítima. Está claro isso? Todos que entenderam aqui? Neurose de clareza. Essa súmula nunca me agradou muito. Porque a doutrina contemporânea entende, isso vem de Boris Stark na década de 50, num ensaio intitulado A Indenização com uma dupla perspectiva de pena privada. A indenização não tem só um aspecto compensatório, tem um aspecto pedagógico. Se a segunda inscrição é indevida, data vênia, é uma observação acadêmica, esse salvo-conduto que o STJ dá para não indenizar, nunca me agradou muito, mas é uma súmula. A matéria é simulada. Eu sigo, inclusive. Eu aplico a súmula. Muito bem. Há 2 semanas, o STJ, acórdão da lavra da grande ministra Nancy Andrighi, que é uma pessoa, inclusive, gentilíssima, saiu a notícia, todos viram, de que o STJ aparentemente teria flexibilizado a regra por meio do recurso especial, anotem, 1704002 de São Paulo. Foi veiculado no país inteiro, de que nesse RESP 1704002 de São Paulo, a ministra mandou indenizar um consumidor por uma segunda ou terceira inscrição indevida, já tendo a anotação anterior. Foi uma repercussão no Instagram impressionante. Mas qual a tarefa que nós temos? Eu como professor, nós professores mais ainda, eu parei para ler o acórdão.
tá? Então eu vou ler uns trechos dele aqui agora. Aqui eu não vou improvisar, eu vou ler mesmo. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando pré-existente outras inscrições, cuja regularidade é questionada em juízo, configura dano moral a ser compensado. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, quando preexistam anotações legítimas. Súmula 385. Está claro isso? Muito bem. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos. E essa presunção, via de regra, vou ler bem devagar agora, não é afastada pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. Entenderam essa parte aqui? Não basta o consumidor que tem 8 anotações, caiu em suas mãos para julgar a 7ª, juntar um extrato de que ingressou com ação contra cada uma para derrubar a súmula. Não basta. Não basta, não. Olha o caso. Aí vem o clímax, o coração do raciocínio da ministra. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385 para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro, ainda que não tenha havido trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações pré-existentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Agora vem, hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações pré-existentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nos autos. Vou traduzir porque eu tenho neurose de clareza. O consumidor entrou com ação, pleiteando dano moral, por exemplo, pela terceira inscrição, negativação por um débito, pelo terceiro débito que incidiu no nome dele, terceira negativação. As outras duas, já havia, segundo a ministra, na primeira, sentença judicial passada em julgado, declarando a inexistência. A segunda, o processo não havia acabado, mas já havia, inclusive, antecipação do julgamento definitivo. O que é que, então, nós concluímos com isso? O entendimento do STJ, que saiu há 2 semanas, não derrubou o enunciado 385. Para você que advoga, vai a orientação valiosa. Você pode, de acordo com essa linha, convencer o juiz a indenizar o seu cliente, sim, por uma inscrição indevida, havendo outras, desde que você demonstre ao juiz que, em relação às outras, já existe um pronunciamento judicial na iminência de ser proferido, ou elementos nessa linha. Não basta você apresentar o extrato das ações que... Está claro o que eu estou dizendo? Que você apresentou. O que é que eu quero dizer com isso? É fundamental que você pare para ler o contexto do entendimento da jurisprudência. E mais do que nunca, doutor Felipe, a jurisprudência tem sido do STJ muito sensível às nossas demandas e à sociedade. Eu vou encerrar com uma reflexão que me tocou muito, Rosalvo, muito. A TV Bahia, até o presidente comentou sobre a entrevista, me ligou anteontem, para que eu falasse sobre um tema correlato a esse que eu vou mencionar agora, mas eu não pude porque eu estava no plantão. Eu disse que eu não podia. O STJ, recentemente, reiterou o entendimento contra a legem no âmbito da adoção. Quando você lê isso, você volta no tempo aos bancos da faculdade, quando se dizia assim, não cabe julgamento contra a legem. Negativo. Quando nós, juízes, julgamos, e aqui eu coloco como juízes a todos nós,
porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Nós aplicamos o ordenamento jurídico. Recentemente, numa decisão que eu publiquei, não vou dizer parte, nem mérito, nem nada, houve um pedido de reconsideração em que se dizia: doutor Pablo, a sua decisão foi contra a lei, porque essa doença não estaria coberta pelo contrato, porque a ANS... Aí eu disse, na condição de juiz, aplicando a regra de ouro do artigo 4º da LINDB, artigo 8º do CPC, eu não aplico apenas a lei, eu aplico o ordenamento jurídico. Há uma diferença fundamental nisso aqui, entre aplicar a lei e o ordenamento jurídico. E eu encerro trazendo a vocês uma demonstração de como a jurisprudência é feita por todos nós, né? E de como há uma sensibilidade. O STJ, pela segunda vez, isso na minha contagem, viu? Talvez haja até mais, doutor José Evandro. Notícia de 11 de março de 2020. Para a 4ª turma, situações excepcionais podem justificar a adoção de menor pelos avós. Porque todos aqui sabem, mesmo que não militem nessa área, que a lei brasileira proíbe que uma avó, por exemplo, adote o neto como filho. Artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Imagine que Deus o livre, seus pais faleceram, sua avó criou você como filha ou filho a vida inteira. Isso acontece muito na Bahia, gente. Muitas vezes os pais nem morreram. Esse neto trata a avó como mãe. Só que a lei diz claramente, parágrafo 1º do artigo 42 do ECA, o ascendente não pode adotar o descendente, para que, inclusive, impeça uma espécie de desorganização psicológica na criança. Só que, às vezes, a situação se consolidou. No julgado anterior, com o qual eu encerro, porque isso aqui é histórico, o RESP 1448969 de Santa Catarina. Isso é histórico, Eduardo. Ação de adoção acumulado com a destituição do poder familiar, movida pelos ascendentes que já exerciam paternidade socioafetiva. Quando eu li isso aqui, doutores, depois que você tem filho, muita coisa muda em sua cabeça. Então, tem alguns filmes hoje que eu não quero ver. Qual é o tema do filme? O sequestro do filho do cara, eu não quero ver. O mundo está tão estranho. Então, você vê isso aqui, você fica... Olha só, doutor Paulo. Mãe biológica adotada aos 8 anos de idade, grávida por violência sexual. Vou traduzir. Eu e minha esposa, Kaline, adotamos uma criança de 8 anos, Mariana, nome fictício, grávida de 8, grávida de meses. Uma criança de 8 anos grávida. Mariana, que eu adotei, Mariana tem 8 anos, gente, grávida. Sofreu um estupro. Ela deu à luz. Os pais de Mariana, adotivos, que são pais, vocês sabem disso, passaram a tratar o neto, não é neto, nessa linha, como filho. Até porque a diferença entre Mariana e o filho dela é tão curta que parece que eles são o quê? Irmãos. Ingressaram em juízo, pedindo que o Poder Judiciário reconhecesse que os pais de Mariana também são pais da criança que nasceu, e obteve êxito no Superior Tribunal de Justiça, contra o mandamento da lei, porque a realidade da vida é a ela que nós servimos. Bem pontuou o presidente. De fato, a lei em geral não muda o comportamento da sociedade. Cabe à sociedade mudar a lei, mas às vezes muda, pontua, pauta. Um exemplo, Código de Trânsito. Ninguém usava cinto de segurança na década de 90, com poucas exceções. A verdade seja dita. As pessoas bebiam com muito mais frequência e pegavam um carro. Hoje pegam Uber ou táxi. Então eu elevo o pensamento a Deus para que chegue o dia em que nós possamos reconhecer num encontro como esse, dedicado ao direito do consumidor, à defesa do consumidor, porque lembrou a professora, a doutora Fabiana, a Constituição, no artigo 170, na ordem econômica, fala que é princípio da ordem constitucional a defesa do consumidor, não fala direito não, fala defesa. Eu levo o pensamento ao alto para que chegue um dia em que nós possamos reconhecer que os números das demandas caíram
por conta da maior conscientização geral de todos, protagonistas do judiciário, todos, não só juízes, e sociedade em geral. Esse dia, com fé em Deus, vai chegar, doutores. Muito obrigado a todos.